aí galera, aqui é KNG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki, que é um novo mangá de Baki. Tá bem interessante porque a gente teve um encontro de Jack com Yujiro, pai e filhos caminhando junto. Meu Deus, o que tá acontecendo? Sem falar também que tá todo em português, tá? Traduzir tudo, tá tudo bonitinho pra vocês vão entender todo o contexto, o que é que foi falado aqui, o que é que não foi falado aqui. Eu fiz uma tradução preliminar, mas agora é a versão completinha em português. Depois eu disponibilizo pra vocês verem na internet. Mas o fato é que eu vou narrar aqui tudo pra vocês. Devo lembrar também que tem um cardzinho que eu vou deixar aqui em cima, né, com um linkzinho aí para você acessar, que tem a playlist completa de Baki para vocês, todinha em português, tá? Então deixei a resenha, deixa eu lá e simbora pro capítulo. E como vocês podem ver, já começamos aqui com a capa do capítulo. Como prometido, era uma capa colorida, muito bonita, curti pra caramba toda a capa. E o nome do capítulo é Pai e Filho, onde temos aí, né, também falando sobre a nova temporada que vai estar sendo lançada e tudo mais. Mas enfim, vamos pro que interessa. Logo em seguida vemos aí o início da história, onde estamos vendo as pessoas completamente surpresas, né? Ser dito, as pessoas na rua ficaram surpresas. E dois homens caminhavam, um com a perna muito gigantesca, outro com a perna menor. E enquanto caminhavam, se era visto que era Jack e Yujiro, numa situação completamente inusitada, caminhando juntos. Como assim eles estão juntos? Jack odeia tanto o pai, por que isso está acontecendo? E aí vemos que se é dito, eles ficaram maravilhados com esses dois homens. E enquanto eles caminhavam, ainda se era falado, admirados com seus tamanhos, especialmente do homem de tênis. Isso falando de Jack, eles estavam muito admirados porque Jack era gigantesco, que fazia com que até mesmo Yujiro sumisse ali por conta do seu tamanho. E ainda se dito, ele era grande além de qualquer imaginação. Era como se ele estivesse usando um tipo de fantasia. E ali fazia uma comparação, né, com aquele gigante fantasiado que ia nas festas e as crianças saíam fugindo dele. Era algo surreal. E enquanto ele caminhava, ainda era explicado pelo narrador. Ele tinha mais de 10 cabeças de altura, mas apesar de sua estrutura imponente, ele tinha músculos grandes e grossos. Apenas com um olhar, estava claro que ele também era capaz de atingir grande velocidade. Isso falando das suas habilidades com a perna, a força que ele tinha ali para ganhar impulso com ela era gigantesca. E ainda assim se falava sobre o outro homem e se dizia que a sua constituição era parecida, como se fosse algo pequeno ali perto do gigante que estava ao lado dele. Mas ainda tinha muito o que se ver. Se era dito, com 190 centímetros de altura, ele poderia confortavelmente ser classificado como um grande homem. Mas o peculiar desse homem não era seu tamanho. E ainda se explicava, seus caninos não naturais, assim como seus cabelos ruivos brilhantes, ambos lhe deram a aparência aterrorizante de um leão furioso. Ou seja, todas aquelas pessoas também ficavam atraídas por esse homem gigantesco, porque era como se fosse um leão em forma de homem. E ali se era dito, sua pele tinha um brilho de metal polido. Talvez por essa peculiaridade, seus olhos estavam mais atraídos pelo pequeno. Ou seja, dizendo que por mais que tivesse um gigante que engolisse todo o visual ali por onde andava, ainda assim as pessoas olhavam para o pequeno ali, porque o pequeno dava medo. Era como se uma fera estivesse aproximando deles. Era um gigante, uma fera. Era algo surreal. E ainda assim se é contado mais. Os dois eram pai e filho. E com isso dito, vemos que o Jack irrompe ali o silêncio e fala: minhas habilidades finalmente alcançaram meu corpo. E ao ouvir isso, o Yujiro frange ali a testa, o rosto, faz uma careta estranha. E aí começa a dizer, independente da resposta, seu corpo está preso. Posso dizer pela forma como você se comporta, como ele anda, né? Como ele está em pé ali. E ainda continua.
não é perfeito, mas você está chegando lá. E com essas palavras, dizendo que o Jack estava evoluindo e estava chegando num corpo perfeito, o Jack olhava para Yujiro e não entendia. E assim, enquanto o sol ia se pondo, o Yujiro contava para Jack. Quando em um confronto, isso nós vendo ali o Miyamoto Musashi lutando, ele ainda fala: deve-se procurar, acima de tudo, posicionar-se acima do inimigo. Isso foi o que ele disse, Miyamoto Musashi. Ou seja, era essa a dica mais perfeita, segundo Miyamoto. Se você está acima do seu inimigo, você tem uma visão geral das coisas, você tem a vantagem. E é aí que o Yujiro diz: se um corpo mais alto é uma vantagem, então fique mais alto. E aí, abria um sorriso e dizia: que atalho, é tão fácil, que falta de princípios. E dizendo isso, falando mal da altura do seu filho ficava um tanto em choque, mas voltava a ficar sério de novo, se concentrava e dizia: um atalho? É tão fácil e sem princípios? Você não gosta disso? Perguntando ao seu pai, porque fez duras críticas ao Jack. E depois de caminhar um pouco, o Yujiro dizia: eu não consigo fazer isso. E nesse momento, algo inaceitável estamos ouvindo. Yujiro está admitindo que tem algo que ele não consegue fazer, que ele não pode superar. E assim vemos o Jack em pânico, em choque. Não tem como ele ouvir aquilo e achar isso normal, nem nós que somos leitores. E assim, o Yujiro continuava: você foi ridicularizado pela sociedade. Sofreu cirurgias agonizantes de alongamentos ósseos. E acima de tudo, na história daqueles que buscaram seus mais fortes, só você entrou no verdadeiro mundo da mordida. E enquanto eles caminhavam, o Yujiro ainda deixava claro: você tem uma pureza rara. E isso vai de contra muitas coisas que o próprio Yujiro tinha falado do Jack. A gente sabe que o Yujiro mente, a gente sabe que o Yujiro muda as coisas para parecer sempre maior, e ainda assim a gente sabe que ele quer sempre estar certo. Mas o fato aqui é que com o tempo o Yujiro foi percebendo que não se trata só de vencer. Não é porque Jack perdeu para Piccolo que ele não é puro. Ele agora entendeu a pureza de Jack. E assim, ele olhava para Jack e dizia: hã? Porque Jack havia parado. E enquanto estava parado, começava a suar frio, ficar nervoso e dizia: essa é a primeira vez que você me elogiou. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, meus amigos. O que foi isso que eu acabei de ver, velho? Bakirahen tá muito legal. A gente pode ver um pouco aí sobre as coisas que estão acontecendo com o Yujiro e Jack, mas também vimos, né, que o Jack foi conversar com o Yujiro, estavam batendo um papo e teve toda uma parada de Yujiro começar a elogiar o Jack e até mesmo dizer que é inferior ao Jack em certos quesitos, que ele jamais conseguiria aguentar e suportar tanta coisa que o Jack suportou. Como assim, Yujiro? Que bondade é essa? A gente sabe muito bem que o Yujiro veio ficando bem mais bondoso conforme o tempo está passando na obra. O Yujiro mudou muito, mas também o fato é que o Yujiro tem lá suas limitações e tudo isso também tem a ver com o seu egocentrismo, né? E até mesmo pelo fato de que ele, o cara veio de hack, velho. O cara veio de hack, ele não precisa se esforçar. Até porque, né, ele já ficou bem triste e bem morgado porque não tinha oponentes à altura. Mas não, os outros estão ali sempre treinando. Sem falar também que ele falou que o Jack é o único e o que mais foi longe na arte de morder. É um dos especiais e ainda chamou o Jack de puro. Como assim, senhor Yujiro? Tá com as suas mentirinhas de novo? Tá voltando atrás? É muito interessante, eu gosto desse lado de Yujiro e de muitos outros personagens de Baki que tem esse lado mais humano. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora fala outra. Não são personagens com roteirinhos certinhos que nunca vão mudar de opinião. Eles mudam de opinião conforme as coisas vão acontecendo. E também, mais uma vez, a gente teve Musashi sendo mostrado aqui, né? Lembrado aqui. Isso rolou lá em Hetsu Isekai, se você não tá vendo, tem um card aí. E também voltou a rolar aqui em Bakirahen
8. Muito legal tudo que eu vi, gostei pra caramba, Jack finalmente aí tendo o reconhecimento do pai e provavelmente o desafio vai acontecer. E o capítulo 9 com certeza vai ser insano.